E até que enfim, rapaziada, chegamos no sábado, onde tem a estreia do Verdão no Campeonato Paulista, Portuguesa e Palmeiras no Canindé. Claro, a gente fica ansioso porque quando tem jogo do Palmeiras, mesmo o time não vencendo no ano passado, não ganhou títulos, todos nós palmeirenses confiamos no time do Abel, né? É um time, apesar de não ter ganho, um time experiente, um time competitivo. E nos últimos anos, quando não ganha, bate campeão no outro ano, no ano seguinte, né? Temos que confiar no Palmeiras, no time do Abel. E aqui neste vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas situações aí de negociações. Tem a negociação aí que tá acontecendo com o Almada, o Arias. Enfim, antes eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o like no vídeo, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, falando aqui, hoje tem Palmeiras, né? Conforme eu já havia falado. Palmeiras estreia no Campeonato Paulista, no final do mês já tem Campeonato Brasileiro. O ano do Palmeiras é um ano difícil, um ano competitivo, um ano agitado. E o Palmeiras precisa montar um elenco para suportar essa carga de jogos aí, né? Que vai ocorrer durante o ano, para não deixar escapar ali aos 45 do segundo tempo, mais os acréscimos, um título. Certo? Então, galera, falando aqui na questão da especulação aí, né, referente ao Almada, não surgiu aqui no Brasil, né, pelo menos nessas primeiras informações aí, foi o jornalista argentino lá, né, de grande conceito da Argentina aí, um cara que, não, geralmente nas especulações dele aí, nas informações que ele tem, acaba se concretizando. Não significa que vai acontecer isso com o Palmeiras nessa negociação com o Almada. É uma negociação muito difícil, né? Porque existem outros clubes aí interessados na contratação dele, até mesmo da Europa. E aqui no Brasil, parece que o Palmeiras é o clube que mais chegou perto aí, que está negociando, né? Com o Atlético de Madrid, que já deixou claro que quer 20 só. Só não, né? Que é 20 milhões de euros por 50% do atleta. Mas é uma negociação difícil porque vai depender também do jogador, né? Vamos ver a preferência aí do jogador, se é continuar lá na Europa, continuar mesmo lá no time, na reserva, né? Aí vai depender também da disponibilidade do jogador, dos seus empresários, convencer o clube lá a negociar ele com o Palmeiras ou qualquer outro time que seja. Certo? E a questão também do John Arias. John Arias, eu acho que o Palmeiras está mais forte nessa negociação aí com ele, né? Tentando viabilizar esse negócio, que também é difícil. E também depende do jogador ali na questão do clube que ele defende na Inglaterra. Está ali, se não me engano, lanterna lá. Provavelmente vai cair para a segunda divisão. Seria uma boa ele trocar o clube lá para vir jogar no Brasil. Porque esse ano tem Copa, ele vai ficar mais próximo, vai jogar. Porque, que nem no mesmo caso do Almada, o técnico da Argentina precisa ver ele jogando, né? Claro, pela técnica, pela qualidade do jogador, já está convocado. Mas o jogador precisa estar em atividade, precisa jogar. E assim se aplica ao Almada e se aplica ao Arias, né? E por isso seria uma boa esses jogadores agora. Por exemplo, se ele chega no Palmeiras, com certeza ele é titular. Vai jogar, né? Claro, vamos colocar o cara pra jogar, ele vai ter que mostrar o porquê veio. E a sua qualidade a gente sabe que eles têm, né? E assim, o Palmeiras especula muito forte com esses jogadores. Não sei se vai contratar os dois, mas tem grandes chances. Teria que ser um ou outro, né? Parece que a intensidade do Palmeiras em negociar um desses dois jogadores é mais pro lado do Arias, né? Que depende aí também de uma questão do atleta mais. Enfim, vamos aguardar aí para ver o que acontece, né? Esperamos que os dois cheguem, né? Porque trata-se de grandes jogadores, né? E assim, aproveitando o gancho para falar dessas duas possibilidades que o Palmeiras intensificou, eu quero falar aqui sobre Eduardo Conceição, que renovou não, tem o seu primeiro contrato profissional, né? Porque tem aquela lei que o jogador só pode ter um primeiro contrato profissional quando completa 16 anos.
E ele completou 16 anos em dezembro de 2025. E aí sim, agora o Palmeiras fez um contrato com ele. Trata-se de uma realidade. Nós estamos pensando em Almada, em Arias, mas o Palmeiras tem essa joia, Eduardo Conceição. Vou deixar aqui para vocês alguns lances dele, do jogo da Copinha. Vou deixar aqui, ó. E vocês vão ver, trata-se de um jogador habilidoso. E ele me lembra, em devidas proporções, né, não comparando, o Giovani do Santos, quando começou. O Giovani também é um camisa 10. O pessoal da década de 90 vai lembrar desses jogadores. E aqueles que são mais novos aí, pesquisem ele. Jogador inteligente, galera. O jogador de meio de campo tem que ser inteligente. Você vê ele dentro da área, de frente com o gol, ele é um jogador frio, calculista, no bom sentido. Ele vê a melhor possibilidade para fazer o gol, para dar um passe do lado. É só vocês verem os gols que ele fez dentro da área. É jogador que tira o zagueiro, tira o goleiro. Ele se antecipa com a sua inteligência, imaginando que o zagueiro vai dar um corte. E que ele vai dar um corte e o zagueiro vai cair na dele, vai ficar para trás. E assim, é um jogador inteligente. Só ver os gols que ele faz, as jogadas, as assistências que ele dá no time. É uma joia. Essa é a realidade do Palmeiras hoje. Tem esse jogador, tem que... acabou a copinha, traz ele, já ambienta ele no profissional, né? O Palmeiras pensa nele aí como um Endrick, como um Estevão, até mesmo o Alan, né? Que são grandes joias que o Palmeiras revelou. Porque eu o Alan para mim já é uma realidade, né? No Palmeiras. Tanto é que o Palmeiras, emendando uma notícia na outra, recusou uma proposta do Napoli pelo Alan de 35 milhões de euros no cash à vista, mais 5 por bônus, né? Por produtividade, umas metas, né, que ele teria que alcançar. Mas o Palmeiras recusou aí, falando claramente aqui para vocês, uma oferta de 40 milhões de euros pelo Alan. Olha só os patamares que os clubes brasileiros estão vendendo os seus jogadores hoje. Claro, estão comprando lá mais caro, mas também tem que vender mais caro. E o Palmeiras recusou, e eu concordo com o Palmeiras. Tá certinho. O Alan tem que ser vendido nos moldes de um Endrick, de um Estevão. E assim, porque os clubes europeus chegam aqui e acham que é só chegar e os times vão vender a qualquer preço, porque estão todos quebrados e precisam de dinheiro. Palmeiras, Flamengo, Botafogo, entre aspas, né? Que o Botafogo também deu do ano passado, esse ano tá meio... algumas situações ali que impedem o Botafogo de ter aquela sessão qual teve Palmeiras e Botafogo. Cruzeiro, né? Principalmente a base você tem que olhar com carinho. Você não pode chegar aí, igual era feito no passado, você vender um jogador aí a preço de banana, né? Essa é a grande realidade. E os clubes eram desestruturados financeiramente, e qualquer clube de fora que vinha levava por qualquer valor. Mas hoje isso mudou. Graças ao Palmeiras, né, com
com a sua base que existe hoje. Os clubes europeus, quando trata-se de Palmeiras, que eles querem vir comprar um jogador da base do Palmeiras, eles não vêm mais barganhar e vêm chorar não, eles têm que vir com dinheiro, né? E o Palmeiras está certinho em recusar essa proposta de 40 milhões de euros. O Palmeiras precisa vender o Alan ou qualquer outro jogador que seja na casa de 50 milhões de euros para cima, ali como foi o Endrick, o Estevão, enfim. O Eduardo é um grande jogador, inteligente, habilidoso, frio, tem velocidade, tem físico. Ele praticamente já está um jogador quase pronto para chegar e arrebentar. Essa é a realidade hoje. Claro, a gente sonha com jogadores prontos. O Almada também é novo, tem 23 anos. Né? O John Arias acho que é um pouco mais velho, tem na casa de 27, 28. Mas é jogador que chega para resolver também. Aí você tem esses jogadores e mantendo o Eduardo Conceição e o Sorriso ali como suplentes, né, no banco de reservas. Já pensou, sai Almada e entra Eduardo Conceição num jogo. Sai John Arias, entra Sorriso. É outro nível. Só que esses garotos têm que ter lugar no elenco principal do Palmeiras. Não adianta você ficar dependendo, ter no banco de reservas Facundo Torres, Ramon Sousa, Mikael, Jefté. Esses jogadores, nem pro banco do Palmeiras, eles não... Infelizmente, foram contratações que o Palmeiras fez errada. Tá claro. Eu espero que mude essa mentalidade aí da diretoria do Palmeiras nessa relação de trazer jogadores, sendo que você tem na base jogadores que você pode apostar. Porque agora na Copinha, o Palmeiras tem gratas surpresas agora. E não vai dar para trazer todo mundo. Apesar deles terem baixa idade, né? Mas o ideal já seria subir essa leva de jogadores e já no próximo ano você ter outros jogadores. Senão você fica aprendendo, né? Não consegue... Porque o ideal é você colocar na base, deixar os jogadores da base subirem para o profissional e ocupar ali uma reserva, ocupar lugar no grupo, né? Porque aí você tem a possibilidade de estar mostrando esses jogadores para o mercado. Essa é a grande realidade. Enfim, galera, hoje tem Verdão, estarei acompanhando aí, vou fazer a análise do jogo, vou trazer um pós-jogo aí, Portuguesa e Palmeiras. Palmeiras deve entrar com o time aí, se não totalmente de reservas, né? Mas mesclar aí jogadores que estão chegando agora com a garotada aí, né? Palmeiras lá tem o Luigi, Benedetti, Luiz Pacheco. O Abel gosta muito desse jogador. Ele era o titular do meio de campo ali na vaga no time da Copinha. Só que o Palmeiras já subiu ele. Mas aí quem que tem lá agora? Coutinho, que é um excelente jogador também. Meus olhos se encheram de ver esse jogador jogar. Ele joga fácil, joga demais, Coutinho. É jovem ainda, mas é outra joia que o Palmeiras precisa lapidar. Tem o Riquelme também lá no profissional. Olha, eu tô falando desses jogadores que já nem estão mais na Copinha, mas já estão lá no elenco principal. Eles precisam de espaço. A gente não pode trazer jogadores que ocupem esse espaço desses garotos e aí a gente não consegue utilizar. Certo, galera? Estou por aqui, sábado, muito produtivo no futebol, e vamos estar atento a todas as informações, o que vai acontecer aí. E qualquer coisa eu estou por aqui e trago para vocês. Se inscreva no canal Fabão Palmeirense, deixe o seu like e bom sábado a todos. Avante palestra!